Urbi, será que é seguro comprar passagens aéreas nesse site? Nesse vídeo eu quero trazer para vocês aqui algumas informações muito importantes sobre essa empresa, esse site que vende passagens aéreas a preços muito baixos. E eu vou trazer também então um pouco da minha experiência, já que tenho uma agência de viagens, então eu tenho um conhecimento sobre algumas coisas aqui que são muito importantes. Então, se você está pensando em comprar passagens aéreas na Urbi ou quer comprar passagens aéreas com mais segurança, curta esse vídeo. Assim eu posso trazer cada vez mais conteúdo desse tipo aqui para vocês. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então vamos direto para o que interessa. Então, pessoal, para começar mostrando para vocês, nós vamos olhar no site da Urbi aqui algumas informações importantes. Então vamos para a tela aqui do meu computador. Como vocês podem ver, eu estou no site da Urbi, aqui ó, urbi.com/br, que é então do Brasil, e aqui então tem várias informações. Você pode comprar pacotes, hotéis, resorts, ver passeios para Disney, destinos, então tem várias opções aqui. E o que eu já quero mostrar para vocês aqui é uma informação importante, que é descendo aqui embaixo nas opções então que eles colocam como os pacotes mais chamativos, mais interessantes. E aqui então ó, o primeiro pacote de viagem para Bali, na Indonésia, ao inclusive para 2025, 7 diárias. Então você tem ao inclusive, passagem aérea econômica e hospedagem econômica a partir de R$ 9.251 mais taxas em até 12 vezes. Aqui então tem um para Costa da Rica também para 2025, para San Andrés ao inclusive também 2025, pacote de viagem para o Panamá para o segundo semestre de 2023. E o grande detalhe que vocês podem perceber aqui é que a maioria desses pacotes são pacotes longos, de estadia para daqui a 2 anos, por exemplo. E o que isso é importante que vocês entendam? Não existe a possibilidade de você comprar alguma passagem numa companhia aérea para voos acima de 12 meses. E por que isso? Porque a companhia aérea ela não tem como prever como que vai estar então o cenário daqui a 2 anos. Então pode subir muito o preço dos combustíveis, pode acontecer alguma outra coisa que pode trazer dificuldades e dar muito prejuízo para a companhia aérea. Então eles vendem passagem até 1 ano. E mesmo assim, quando é uma passagem mais distante, eles costumam botar um valor maior justamente por essa dificuldade, por essa imprevisibilidade. Então, comprar com muita antecedência costuma ser mais caro e não mais barato. E aí, ainda assim, você só consegue então comprar no máximo com 1 ano de antecedência. As companhias aéreas não vendem com mais prazo do que isso. E aqui então, como que vai funcionar esses pacotes? Basicamente é que você está comprando um compromisso da Urbi, que ela vai então cumprir em 2025 e vai dar esse pacote com tudo aqui que eles prometem, mas eles não vão emitir as passagens agora, eles não vão fazer a compra desse pacote tudo agora. Você vai pagar, a Urbi então vai esperar para emitir bem mais próximo, bem mais perto da data. Inclusive aqui as datas elas não são definidas, você vai escolher. Então vamos, por exemplo, nesse pacote de viagem para Bali aqui. Vamos dar uma olhada então nesse pacote aqui. Aqui então tem algumas fotos para mostrar, claro, para interessar o cliente. Aqui então, por exemplo, ó, viagem entre março de 2025 a novembro de 2025. Então aqui ó, não está definindo uma data, vai ser entre março e novembro de 2025. Eles vão tentar nesse período aqui fazer então a compra dessas passagens e montar esse pacote para você. E aí então você já tem que ter o primeiro ponto, flexibilidade. Você não pode escolher ainda quando você vai querer fazer essa viagem, decidir por férias, se você ainda não sabe exatamente quando vai acontecer. E aqui ó, é importante esses passos aqui diz, ó, o passo 1, compra. Você compra pacote de data flexível no nosso site. Passo 2 é o formulário. Depois da compra você preenche um formulário sugerindo 3 possíveis datas para viajar. Então você vai escolher 3 datas entre março e novembro de 2025 aqui para a possibilidade então de você viajar em alguma dessas datas. O passo 3 é a disponibilidade promocional de voos. Após você preencher, nós vamos checar a disponibilidade promocional dos voos nas datas sugeridas em aproximadamente 45 dias antes da data sugerida, mais próximo. Podemos enviar as opções de voos para você confirmar ou recusar. Então, olha aqui, você vai comprar agora em 2023 o pacote. Em 2025, 45 dias antes da primeira data sugerida, eles vão te mandar essa data aqui. Então, você vê se você quer ou não. E nesse caso aqui, na verdade, você tem que acreditar e esperar realmente que eles vão
vão fazer isso, aqui ainda tem um ponto de atenção. O prazo para nós enviarmos a opção de voo só termina no final da data de validade do pacote. Então é depois de todas as datas, as opções, para então encerrar, para realmente então dizer que eles não cumpriram com o combinado. E aqui então tem algumas informações. Você tem aqui algumas informações sobre esse tipo de pacote. Se você vai escolher o pacote aqui, então você vai ver qual é a cidade de embarque, então já muda o valor. De São Paulo vai ser o mais barato e depende da cidade de embarque, então esse valor vai aumentando. Então aqui é considerando só a cidade de embarque, esse valor já aumenta bastante. Se ao invés de você sair de São Paulo, aqui que é 9.251, você sair de Fortaleza, você já está pagando quase R$3.000 a mais. Então aqui já dá uma grande diferença, que a princípio então era para ser na faixa de R$9.000, é isso que a maioria imagina. Então fechando aqui, o grande problema realmente está nessas datas muito longas, porque como eu disse, a imprevisibilidade no futuro ela é muito incerta. Pode acontecer uma pandemia como nós já passamos, e o que aconteceu muito nessa pandemia que nós tivemos foi pacotes vendidos pela Urb, pela 123 Milhas, que são plataformas conhecidas por voos baratos. Elas tinham muitos voos, muitos pacotes, passagens vendidas, e aí aconteceu a pandemia, aeroportos fecharam, e depois que voltaram a retomar, os preços subiram muito, porque as companhias aéreas tiveram que reajustar, subiu o preço de combustível, tiveram que então também buscar recuperar por um pequeno período logo após a abertura dos aeroportos. Teve até preços bem interessantes, teve promoções justamente para aquecer de novo esse setor. Depois subiu muito, e esses pacotes, por exemplo, vendido para final de 2020 ou 2021, esse valor já estava muito mais alto do que essas empresas aqui, do que as empresas imaginavam que iam pagar, que iam ter de custo realmente nesses pacotes. Então nessas situações, essas empresas elas tomam um prejuízo gigante e elas acabam então dependendo de novos pacotes que elas vendem. Praticamente elas vendem a janta para pagar o almoço. Então é mais ou menos isso que elas fazem. Então elas têm que vender já uma passagem para o futuro para conseguir manter os custos, pagar os compromissos que elas têm atualmente. E com a Urb, inclusive, está acontecendo muito problema. Inclusive rolou polêmica onde o CEO discutiu, bateu boca com pessoas, falou até o que não devia, e isso só mostra que eles estão sentindo a pressão, que realmente não estão mais encontrando uma forma e mantendo a sustentabilidade desse negócio, que é basicamente uma pirâmide. Você está vendendo uma coisa para o futuro que você não consegue prever, que depende então do fluxo de caixa, de novas entradas de dinheiro, para eles conseguir honrando com os compromissos atuais. Então no futuro é cada vez mais difícil, a bola de neve pode aumentar cada vez mais, e se não acontece um momento onde diminui muito os custos, que eles venderam então com uma estimativa de custos maiores e os custos não foram tão altos, diminuíram. Nesse caso ali, se isso não acontece, eles continuam na bola de neve, num prejuízo até que simplesmente vão à falência, que é inclusive o que a Urb está passando, passando por um momento de dificuldade e que pode inclusive levar à falência da empresa. Então é um problema muito grande, e inclusive olhando aqui no Reclame Aqui, que é um lugar muito importante de você olhar antes de fazer qualquer compra, você tem que pesquisar um pouco sobre a empresa. Então vamos colocar aqui, ó, Urb Reclame Aqui. Então aqui a gente já pode analisar algumas situações para ver como que está a situação dessa empresa. Eu vou aqui, ó, nesse segundo link aqui, que é exatamente tudo sobre a Urb, e aqui então nada de novo, como vocês já devem saber, muitos problemas recentes aconteceram com a Urb. Então aqui, ó, você pode ver a nota da Urb de 5 em 10, é uma nota muito ruim, inclusive marca aqui, isso considerando os últimos 6 meses, vamos botar nos 12 meses, tá em 6, então a nota estava maior. Em 2022 até estava bom, 7.3, 2021 7.9 e o geral 7.1. O que quer dizer? Que essa empresa há algum tempo atrás cumpria muito bem, inclusive estava indo muito bem, e ultimamente ela realmente não está conseguindo cumprir com os combinados, porque como eu disse, ela vendia a janta para pagar o almoço dela. Então ela precisava almoçar e ela vendia a janta para conseguir pagar esse almoço. E é justamente então isso que aconteceu nos últimos 6 meses para a empresa então tá com esses problemas. Aqui, ó, voltaria a fazer negócio com ela só 30%, ou seja, menos de 1/3, índice de solução de menos de 50%, então menos da metade é solucionado, e a nota do consumidor de 3.49, que é uma nota muito ruim. Então aqui, ó, como vocês podem ver, há 1 hora atrás aqui uma reclamação, outra reclamação há 1 hora atrás, mais uma reclamação há 1 hora atrás, mais uma reclamação há 1 hora atrás, aqui outra reclamação, e aqui
aqui, ó, são várias reclamações em questão de 1 hora. Então vamos para a segunda página e continua aqui, ó, várias reclamações em questão de 1 hora. Então é muita reclamação, é um problema seríssimo que a empresa está passando. Aqui, ó, exibindo 10 de 157.475 reclamações. E outro ponto também muito importante, você pode vir aqui, ó, Urb Notícias. Aqui então a gente pode ver algumas notícias. Urb apresenta plano ao Ministério da Justiça. Então aqui você vai ver que eles estão num plano de reestruturação para atender os contratos que eles fizeram. Então tem bastante dificuldades. Um mês atrás no G1, polêmicas, cancelamentos de reservas, deboche a clientes. Aqui, ó, também outra no G1, Urb atrasa pagamento aos hotéis e frustra clientes com viagens marcadas. Inclusive tem hotéis que emitiram nota que não fazem mais nenhuma negociação com a Urb, tá tudo suspenso porque não estão recebendo, e pedindo inclusive para clientes que tinham algum pacote, alguma coisa programada com a Urb, que entrem em contato com os hotéis. Então tem várias notícias aí que você pode ver e confirmar que realmente não é confiável comprar na Urb. Urb abre canal de devolução de pacotes após acordo, mas aqui então ainda assim a parte do acordo ela tem que ser cumprida. Não adianta só abrir um canal aí para fazer devolução se você não cumprir com essas devoluções. Então isso é muito importante vocês avaliar antes de fazer a compra. E como eu falei para vocês no início do vídeo, como eu sou sócio de uma agência de viagens, eu posso afirmar para vocês que é muito difícil você trabalhar dessa forma que a Urb trabalha, vendendo produtos de longo prazo, vendendo promessas de que lá na frente, onde ainda não é nem possível você já fazer a aquisição desses produtos, seria muito mais interessante se você já conseguisse então pelo menos comprar a passagem aérea, reservar o hotel para 2025 e tivesse então um desconto realmente. Aí sim seria um caso interessante. Por exemplo, a Urb já comprava agora essas passagens, já reservava o hotel agora por um preço menor, e aí sim ela conseguiria honrar tranquilamente porque ela já teria pago. Só que nem os hotéis, nem uma companhia aérea vai querer vender para agora um produto para daqui a 2 anos, onde pode mudar drasticamente o cenário, tanto para melhor como para pior. É muito imprevisível. Então essa conta simplesmente não fecha. Então por isso que você precisa tomar cuidado. E, inclusive eu fiz um vídeo recentemente falando da 123 milhas também. Eu recomendo que vocês deem uma olhada se você ainda não viu. Eu vou deixar no card aqui em cima, então você pode dar uma olhada. E existem então vários cuidados que você tem que tomar. Aqui eu mostrei então para vocês que não é viável e interessante para a empresa trabalhar dessa forma, que pode ocorrer grandes prejuízos, e se a empresa tem prejuízo, não é interessante também para o cliente, que pode acabar também sofrendo com prejuízos. Essa história aí de que o barato sai caro realmente é verdade, tanto para o cliente como para a própria empresa, porque não cumprir o combinado é muito pior do que cobrar um pouco a mais e realmente cumprir então com o que foi prometido para o cliente. Então isso é um ponto muito interessante. E sempre então olhar no Reclame Aqui e buscar por notícias dessa empresa para ver se você já encontra alguma coisa. O grande problema é que alguns meses atrás provavelmente você não veria nada de ruim da empresa porque ela estava fazendo tudo certinho. Só que por isso que é interessante você entender e ver que não fecha a conta a forma como a empresa trabalha, e aí sim você já poderia prever que em algum momento teria problema. E inclusive eu vi já vários influencers que falam sobre viagens alertando justamente sobre a empresa Urb, porque ela agia de uma forma que não fazia muito sentido e essa política ela não era sustentável a longo prazo. Então isso também é muito importante. Pesquisa antes de fazer alguma compra, vê indicações, recomendações com outras pessoas, mas mesmo assim, você recebendo recomendações, você também tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas podem ter a sorte e não ter nenhum problema, enquanto outras têm vários problemas, dor de cabeça, e inclusive acabam tendo muito estresse para algo que deveria ser uma diversão, uma realização do sonho, um motivo da alegria. Então, sempre tomar bastante cuidado com isso. Então, depois de todas essas informações aqui, eu tenho certeza que você vai prestar mais atenção, vai tomar mais cuidado. E se você então já teve o problema com a Urb, conhece alguém que teve algum problema com a Urb, comenta aqui embaixo então para nós ver se tem bastante pessoas que já passaram por essa situação e para trazer também mais informações para outras pessoas, para alertar elas justamente sobre isso. Então, se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, isso é muito importante para o canal continuar crescendo, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!